Vamos orar, Senhor. Estamos na Tua presença. A Tua palavra está diante de nós e dentro de nós. Então, a nossa mente é renovada através do conhecimento da verdade. E assim a gente enxerga a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim renova a nossa mente, Senhor. Nos dominar. E a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, pela verdade. Abra o nosso entendimento, Senhor. Nós dependemos muito da ação do Teu Espírito, da manifestação do Teu Espírito em revelar a verdade. Sim, abra o nosso entendimento, nós oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Estamos meditando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Vamos lá para o capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler vários versículos, mas eu vou pegando os versículos principais, onde nós vamos tecer as considerações e trabalhar em cima daquilo que eles querem dizer. Então, capítulo 5 da primeira carta, versículo 1 até o versículo 13. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai? E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se eu estivesse presente, de que o autor de tal infâmia seja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunindo vós e o meu espírito com o poder de Deus, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, é sobre isso que vamos falar, nosso Cordeiro Pascal. Celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, se dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubo mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então, esse texto é fácil de ser entendido. Mas eu quero me deter nesta afirmação de Paulo, no meio de uma exortação. Ele fala uma coisa muito profunda, que se a gente ler despercebidamente, a gente passa por cima e não entende o espírito daquilo que Paulo está dizendo. Então Paulo fala, lançai fora o velho fermento. O que é o velho fermento que ele está dizendo? Esse comportamento errado que os coríntios tinham. Se eles quisessem ser uma nova massa, eles teriam que lançar fora o velho fermento. Aí depois Paulo fala, pois também, na parte B do versículo, nosso Cordeiro da Páscoa, nosso Cordeiro Pascal, olha lá, foi imolado, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. Então, nós vamos nos deter nisso. Paulo vai lá em Êxodo capítulo 12, você já me ouviu falar muito disso aqui. Mas eu vou falar com calma novamente. Ele vai lá e lembra daquele cordeiro de Êxodo 12 que foi imolado, que Cristo na nova aliança como o nosso Cordeiro da Páscoa.
né? Então vamos trabalhar sobre esse pensamento. Você tem que ver Cristo como o nosso cordeiro que foi imolado, que foi morto e foi sacrificado. Qual efeito que isso tem sobre a minha vida no Novo Testamento? Qual efeito que aquele cordeiro do Velho Testamento teve sobre a vida do povo hebreu, dos israelitas? Qual a diferença daquele quadro que eles viveram naquele tempo e do quadro? São semelhantes ou são diferentes? Então eu preciso saber, conhecer essas duas posições para mim ter definido dentro de mim uma verdadeira fé naquilo que Paulo está apresentando Cristo como o cordeiro pascal que já foi imolado, que já foi morto. Então vamos trabalhar nisso. Você já me ouviu muito pregar sobre isso, mas vamos explanar isso com mais calma para entrar vivamente no nosso coração. Êxodo capítulo 12, vamos lá. Você sabe que o povo de Israel ficou escravo 430 anos. Esse povo de Israel, essa nação que estava escrava, são os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, né, para o Egito. E José do Egito realizou toda aquela obra, mas depois que José do Egito morreu, toda aquela geração morreram. O que aconteceu? Se formou uma nação e os egípcios escravizaram aquele povo de Deus, eles se tornaram escravos do povo egípcio. E Deus prometeu que os libertaria. Então aqui em Êxodo 12, Deus já havia mandado 12 pragas. Veja bem, Deus está penalizando o povo egípcio para libertar o povo de Israel. Esse tipo de cativeiro do Egito, é um tipo de cativeiro espiritual. O faraó é um tipo da obra do diabo que dominava e escravizava o povo de Deus num cativeiro. Deus manda 9 pragas, está acabando com a nação inteira, e a 10ª praga é a morte dos primogênitos. Ou seja, desde os animais até o filho do faraó, o primogênito é o primeiro filho. Então, naquela noite, a morte passaria por toda a nação egípcia, haveria a morte de todo o primogênito, e naquela madrugada o povo de Israel seria liberto dos 430 anos de escravidão. Então Deus anuncia. Vamos lá, capítulo 11 de Êxodo, Deus diz assim, olha lá, versículo 14. Moisés disse, assim diz o Senhor. Moisés disse, assim diz o Senhor. Se a meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, a serva que está junto a Mó. Êxodo 11, estou lendo os 6 agora. Haverá grande clamor entre toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, e nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Capítulo 12. Então agora Deus vai instituir a Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito, este mês vos será por sinal dos meses. Será o primeiro mês do ano. A congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um dá para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães asmos, ervas amargas. 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. 13. O sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. 26. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse?
Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E vamos em frente, ver 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis para fora da casa, nem quebrareis osso nenhum. Vamos mais para frente. Vamos lá agora. Versículo 17 do capítulo 13. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus e até aí, depois a gente vai. Então o que aconteceu? Deus, ele vai instituir a Páscoa. Para quem é essa Páscoa que está sendo instituída? Para o povo de Deus. Eles estão vivendo aquele episódio de escravidão e de libertação que vai acontecer naquela noite, naquela madrugada. Então Deus, isso aqui é uma sombra, Deus já está projetando lá num futuro. Então Deus fala, vocês vão pegar um cordeiro perfeito de 1 ano, sem defeito, vocês vão imolar esse cordeiro. Pegar o sangue dele e passar nos umbrais e na verga da porta. Vocês vão comer a carne dele assada, com pães asmos, ervas amargas. Vocês vão comer esse cordeiro vestidos com roupa de viagem, cajado na mão, sandálias nos pés, né? E o sangue vos será por sinal na casa em que eu passar. Veja bem, é Deus que está ferindo os egípcios. O faraó é um tipo de Satanás, os egípcios é um tipo da obra do diabo, dos demônios que estão sendo feridos por Deus. Você tem que pôr isso na sua mente. Então a casa que tivesse a marca do sangue, nada tocaria nesta casa, nenhum mal aconteceria na casa, eles seriam ilesos, totalmente libertos, nenhum mal aconteceria. E naquela madrugada era o fim do cativeiro da vida deles. Está bem claro isso na sua mente? Então quando o tempo passa, eles cumprem a Páscoa, o que vai acontecer? Vai se cumprir exatamente como Deus falou. Todos os primogênitos dos egípcios foram mortos, desde o filho de Faraó, que ocuparia o seu lugar no futuro, até os animais. Naquela madrugada, Faraó chama Moisés e fala, pode ir, leve tudo como vocês querem fazer. E naquela madrugada, quando eles comeram aquele pão, presta atenção, quais os elementos da Páscoa? Um cordeiro, carne, pães asmos, pães da pressa. Porque o que quer dizer o pão asmo? É uma massa que não podia pôr fermento, porque toda massa fermentada leva um tempo para ela ficar pronta a fermentar. E como eles saíam rápido de lá, não dava tempo de esperar a massa ficar pronta. Então eles tinham fazer aquele pão, comer rapidamente e levar, porque eles iriam sair de libertação, seriam libertos daquele cativeiro. E ervas amargas. Por que ervas amargas? Depois Deus explica. As ervas amargas vocês vão comer para lembrar a amargura que vocês tiveram na terra do Egito, o sofrimento que vocês tiveram. Então eles comeram o cordeiro, os pães asmos e ervas amargas, e a casa que tinha a marca do sangue. Por favor, entenda isso. Não aconteceria mal nenhum, nada tocaria neles, porque eles eram santinhos? Não. Porque eles eram perfeitos? Não. Porque eles eram melhores que alguém? Também não. Porque eles tinham uma cobertura. Qual era a cobertura? A marca do sangue nos umbrais da porta. Então nada podia tocar quem estava dentro de casa, porque tinha uma marca do sangue do cordeiro ali, que era a cobertura deles. Não é porque eles eram melhores, ou jejuaram muito, ou fizeram campanha, ou pagaram promessa. Não, eles não tinham feito nada, eles são vítimas de um cativeiro. Eles não têm condições de libertarem a si mesmos. Mas tinha a marca do sangue ali. Enquanto eles estão dentro de casa, a destruição está acontecendo na terra do Egito, mas na casa deles não está acontecendo nada. Porque tem a marca do sangue, o sangue desta aliança, da Páscoa, que Deus estava fazendo com aquele povo. Está bem claro isso na sua mente?
E o que aconteceu? Depois que eles cumpriram esse ritual, eles foram chamados pelo faraó. E naquela noite acabou o cativeiro da vida deles. Eles foram libertos. Libertos por completo da mão de faraó, dos seus soldados. Você quer ver? Você está aí em Gênesis 12. Vamos lá para Gênesis 13, 14. Então, faraó soltou todos eles. Eles foram embora. Mas depois faraó se arrepende e chama todo o seu exército. Olha lá, versículo 7 do capítulo 14. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre ele. Então, depois faraó disse assim, mas o que nós fizemos? Nós deixamos o povo de Israel ir. Aí ele se arrependeu, trouxe todos os carros do Egito e os seus cavaleiros e vamos perseguir Israel. Eles queriam trazer Israel preso de volta. Agora vai olhando os versículos seguintes. Versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, olha como esse povo era incrédulo, olha lá. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Eles queriam ser escravos, eles tinham medo daquela situação. Não estava um monte de gente com muita fé, poderosa, não estava. Mas Deus está fazendo a obra, olha lá. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Era isso que eles estavam querendo, vamos morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver, e o Senhor pelejará por vós. Vamos lendo. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio em seco. Versículo 19. Então o exército de Faraó chegou lá perto. Olha o versículo 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou. Veja bem, na frente do exército de Israel está o anjo de Deus, conduzindo eles. Então quando o exército do faraó chega perto, o que esse anjo faz? Ele sai da frente, presta atenção. Isso é tudo uma sombrinha da coisa grande que existe, olha lá. Então o anjo de Deus, versículo 19, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Para por aí. Então o anjo e a coluna de nuvem que protegia eles saiu da frente e se puseram atrás deles, fazendo uma barreira entre o exército do faraó e o povo de Deus. Esses daqui não conseguiam chegar neles. Isso naquele tempo, Jesus não havia morrido. Eles comeram um cordeiro e tinham sangue do animal, criando toda essa situação a favor deles. Continua. Versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles quem? O exército de Faraó. E para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe eram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Repare bem, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhe as rodas dos carros, fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios e sobre os seus carros
e sobre seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a eles, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que havia os seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Para aí. Quando o exército de Faraó chega perto do povo de Israel, Deus retira o anjo, põe ali, põe a coluna de nuvem, e impede que eles alcancem o povo de Israel. Abriu o mar, Moisés passou, quando chegou do outro lado, todo o exército de Faraó estava indo atrás, emperrou-se as rodas, os carros. Deus mandou Moisés estender as mãos, se fechou. E o que Deus fez com o exército todo de Faraó, que é um tipo do diabo e dos demônios? Destruiu todos. Vocês estão entendendo isso? Isso naquele tempo, isso aqui é uma coisa física, uma coisa real. Eles estão vivendo isso. Aquele cordeiro é uma coisa física, aquele cativeiro é uma coisa real, física. Não é? Agora, isso aqui é uma sombra do que Cristo, que seria o verdadeiro cordeiro que viria no futuro, faria. Então veja bem, se uma nação toda egípcia foi destruída pelo poder de Deus, repare bem, isso que eu quero que você entenda. O que aquele povo fez para vencer o faraó? Nada. Eles não estavam nem crendo, gente. Eles queriam ficar escravos, estavam desencorajados, eles não queriam nem sair do Egito. Mas é Deus agindo o processo de libertação. Não é o homem jejuando para ser liberto. Não é o homem lutando para ser liberto. O homem não está nem crendo. Quem está crendo ali é Moisés e um outro. O resto é tudo incrédulo, mas Deus é que está libertando pelo poder dele. Qual participação que esse povo de Israel teve nessa libertação? Nenhuma. Deus fez tudo. Fez ou não fez? Deus fez tudo. Eles foram envolvidos por um projeto de Deus, por um plano de Deus, não é criado pelo homem. E Deus os libertou e acabou com a nação egípcia, destruiu tudo. Acabou. O que eles fizeram? Absolutamente nada. Deus fez o quê? Tudo. Está bem claro isso na sua mente? Então, é isso que eu quero que você entenda. Vamos transportar isso para Jesus agora. Que ainda você vê um monte de pessoas nesse quadro do Velho Testamento. Só que o diabo nunca é vencido. Então elas vão distribuir um pouquinho de suco de uva, que é sangue de Jesus. Né? E olha, vai um óleo consagrado, passa nos umbrais da porta, porque o mal está lá, o mal não vai entrar. Aquela história toda. Muita gente se volta para esse texto, faz campanha, lava a casa de óleo, de azeite. Você vai visitar algumas pessoas, os umbrais da porta dela estão até fedidos. De tanto suco de uva e azeite que passou lá. A casa dela está cheia de mão, assim, de marca de óleo. Não pode nem passar uma tintazinha, porque, ai meu Deus, né? Está consagrado. Agora, vamos para o Novo Testamento. Isso que eu quero que a gente enxergue, isso vai para a internet. Muita gente vai enxergar, vai ver e vai ser liberto disso. Então vamos lá. Quem é o cordeiro no Novo Testamento? No Novo Testamento, a questão do cativeiro não é físico. Não é um faraó físico. Não um cativeiro físico. No Novo Testamento, eles venceram tudo isso, mas espiritualmente continuaram escravos. E toda essa geração que saiu não entrou, só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Nenhum deles cumpriu a promessa de entrar na terra prometida, porque eles nunca acreditaram. Então, quem é o cordeiro do Novo Testamento? Agora a questão é outra, não é mais aquela figura do velho. Agora vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai acabar com a escravidão do povo dele na mão do diabo, que vai derrotar Faraó, acabar com a nação egípcia, espiritualmente falando, que são os demônios, que é o diabo, liquidar com tudo, como ele fez no Velho Testamento. Agora ele vai fazer com Cristo na nova aliança. Então vamos lá. Novo Testamento, vamos lá, o Cordeiro, né? Onde está o Cordeiro? Você já sabe de cor. João, capítulo 1,
esse cordeiro vem. João Batista, ele teve essa visão. Ele foi um homem preparado por Deus, chamado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Ele veio pregando o batismo de arrependimento, batizava as pessoas no Rio Jordão. Era um homem que foi criado no deserto, comia mel silvestre e gafanhotos, né? Uma pessoa que ali no deserto teve muita revelação de Deus. Então, João Batista, ele diz o que a respeito de Jesus Cristo? Versículo 29 do capítulo 1. João, olha lá, no dia seguinte viu João a Jesus. João está batizando. E olha a declaração, olha o que ele viu, meus irmãos. Ele viu, olha lá, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a questão agora é mundo. Não é mais uma nação pequenininha, uma questão territorial. João Batista, quando olha, ele tem revelação. Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele está dizendo? Bom, todos agora os sacrifícios. Olha o Cordeiro de Deus, vai resolver o problema do pecado do mundo. Todos os rituais da lei de sacrifícios de animais vão se acabar. Tudo vai mudar. Olha o Cordeiro de Deus que vai resolver o problema do pecado no mundo. Então ele está anunciando com isso o fim da velha aliança, o fim da matança daqueles animais, o fim daquele derramar de sangue de animais, o fim. Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como é grande o que ele está anunciando. Finalmente agora o pecado do mundo vai ser retirado por o Cordeiro de Deus. Versículo 36. E vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. Então, grande mensagem essa. O Cordeiro de Deus que vai dar um jeito definitivamente a questão do pecado do mundo, a questão da escravidão, do cativeiro, a questão do diabo e os seus demônios, de toda a pressão, de toda escravidão. Então o Cordeiro agora é Cristo. Por isso que lá na velha aliança você vê o quê? Um cordeiro sem defeito, de 1 ano, um cordeiro macho de 1 ano, tudo perfeitinho. Porque era um tipo do que Deus faria lá na frente. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus não proveu um cordeiro. Aquilo já era um tipo de Cristo. Deus não aceitaria o sacrifício feito por homem algum, como Abraão. Mas proveu um cordeiro no lugar de Isaac, para que Isaac não fosse morto pelo pai Abraão. Então tudo isso é um tipo de Cristo. São situações, imagens, ensinamentos que Deus vai apontando para lá no futuro quando o Cristo viria. Então o Cordeiro que daria um jeito realmente na escravidão, no cativeiro espiritual que mudaria tudo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Então por isso que Paulo, olha o que ele tem na mente, olha o Cordeiro Pascal. Você tem que entender que a Páscoa é coisa dos judeus. Não tem nada a ver com a gente comemorar a Páscoa. Hoje em dia você vê Páscoa é coelho, ovo de Páscoa. Não tem nada a ver. O que era a Páscoa? A Páscoa é isso aqui. Eles comeram, eles eram escravos, comeram de acordo com o que Deus falou, ungiram os umbrais da porta com sangue e saíram do cativeiro. Não tem coelho, não tem ovos, não tem nada. A religião vai acrescentando 1001 coisa no decorrer dos séculos. Então, para nós não comemoramos Páscoa. A Páscoa é o judeu que comemora. Aquele dia do ano que eles comemoram a Páscoa, é com eles. Páscoa para nós se tornou o quê? A ceia do Senhor. Quando Jesus vai comer a última Páscoa, quais os elementos que ele usa? Não tem mais o cordeiro. O cordeiro é ele pessoalmente. Não tem pães asmos, porque ele levaria na cruz o sofrimento e a amargura de todo o povo. Está lá o vinho e o pão, nada mais. Ele é o cordeiro presente. Até os elementos da Páscoa que se tornou ceia foram mudados, foram alterados. Está claro isso na sua mente? Então Cristo é o Cordeiro de Deus. Agora, vamos pensar no sangue. Quando Deus veio destruir a nação toda, vou repetir de novo para ficar bem claro, não era a santidade deles dentro da casa, que eles eram tudo incrédulos. Não era que eles eram um pouquinho melhor do que os egípcios, que
que eles estavam sendo protegidos. Não era nada disso. É que havia algo que cobria a vida deles. O sangue, a marca do sangue nos umbrais das portas. Era a única coisa que garantiria o quê? Que quem estivesse dentro da casa, comendo aquele cordeiro, comendo aquele pães asmos, vestidos com roupa de viagem, né, comendo as ervas amargas, nada entraria e destruiria a família, nada tocaria neles. Então a garantia era o sangue. Então, presta atenção, meus irmãos. O sangue do Senhor Jesus, já te expliquei que era um sangue puro, uma genética de Deus, não vou repetir isso. Este sangue foi derramado na cruz do Calvário, que é a nossa cobertura, que nos cobre. O sangue foi derramado para Deus, não é para o homem, é o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, se lá no Velho Testamento, o sangue de um animal deu toda essa cobertura para aquele povo, então pensa um pouquinho. E o sangue de Jesus? O que fará por cada um de nós? O que faz diariamente por cada um de nós? É uma coisa muito grande, meus irmãos. O sangue, Deus não tinha sangue. Mas quando ele se encarnou na pessoa de Cristo e nasceu como um de nós, Deus passou a ter sangue. A genética, o grupo sanguíneo de Jesus não veio de Maria. Veio de Deus. O sangue dele é um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. E é este sangue de Deus, homem, é que vai nos dar cobertura e vai fazer a expiação de todos os nossos pecados. E se nada tocou neles dentro da casa com sangue de animal na velha aliança, o que poderá nos tocar se o sangue de Jesus dá cobertura? É o Evangelho, meus irmãos. Será que você entende isso ou não? Nada. Faraó foi destruído. Os egípcios foram destruídos. O diabo foi destruído. Os demônios foram destruídos. O que vai nos tocar? Agora, se eu não crer nisso, quando eu comecei, falava assim, o sangue de Jesus tem poder. Então, qualquer probleminha, o sangue de Jesus tem poder. Qualquer perigo é o diabo. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. Sangue. Sem entendimento, e depois não crê no que o sangue fez por nós. Então, o sangue de Jesus não é uma palavrinha mágica que eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Ele tem poder, conforme nós vamos ler agora, para fazer tudo isso por mim. Mas não é uma palavrinha mágica que me protege de alguma coisa. Clama pelo sangue de Jesus. Quem já ouviu isso? Onde está escrito que eu tenho que clamar pelo sangue de Jesus? Onde está escrito que eu tenho que gritar, o sangue de Jesus tem poder? Onde está escrito o sangue de Jesus tem poder? Não está. Não existe esses versículos. Existe. Me lava com teu sangue. Quantas me cobre com teu sangue? Onde está escrito isso? Agora eu tenho que crer na eficácia do sangue a meu favor. Só isso. Então tem tanta frase que não tem nada a ver com a nova aliança. O crente inventa, acha bonito. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Onde está escrito isso? Mas, no entanto, todo crente fala isso. Eu falava isso no passado, pela ignorância da liderança que tinha sobre mim, que não ensinava o evangelho, me ensinava essas coisas. A gente ia pregar na praça, aí o pregador falava assim, Senhor, lava essa praça com teu sangue. Mas que lavar a praça vai purificar a praça? Que lavar a praça com teu sangue? Senhor, ele fazia até assim, Senhor, lava com teu sangue o prato que eu vou comer para ficar tudo puro, porque eles viam lá no Velho Testamento, né, aquele ritual da purificação de todas as coisas. Quem entrava lá no Santo dos Santos jogava, salpicava com sangue e tudo. Não tem nada a ver essas coisas, gente. Quanto que a igreja perde em acreditar naquilo que não está escrito? Então, se o sangue de Jesus foi derramado a meu favor, é para sempre. Acabou o problema, eu tenho que crer nisso. O que me liberta não é o quanto eu grito. Não é quanto óleo eu passo na cabeça, quantas vezes eu falo para o diabo sair, quanta campanha de libertação eu faço. Isso é tudo ilusão.
ilusão. O que me liberta é a verdade, é o conhecimento da palavra de Deus. Então, repetindo, se lá na velha aliança um sangue de um cordeiro, um animal comum, deu toda essa cobertura a eles, que cobertura nos dará o sangue de Jesus hoje, que nós vivemos na velha aliança? Aliás, vivemos na nova aliança. É uma coisa imensa, meus irmãos. Eterna, que não tem falha, não tem mais fim. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre o sangue de Jesus. Vamos ver o que os apóstolos falaram. 1 de Pedro, capítulo 1, né? Vamos lá. Pode perguntar, Boris. É uma medida territorial lá, nada mais que isso, era a terra deles, pequenininha. É mundo, o planeta inteiro, é uma questão muito mais ampla, né? Então, 1 de Pedro, não, o que eu falei? Isso, 1 de Pedro 1. Então, olha lá, versículo 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados do vosso fútil procedimento, da vã maneira de viver, que nossos pais nos legaram. Então, toda a tradição dos pais, toda maneira errada, toda religiosidade, toda maldição, nós somos resgatados daquilo que os nossos pais nos legaram. Olha lá. Vou ler de novo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro. Olha lá, olha Pedro levando a mentalidade deles lá para a velha aliança. Como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Olha lá, o sangue de Cristo. Olha lá. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo existisse. Deus já sabia da queda do homem, sabia de tudo. Então, o cordeiro já era preparado antes da fundação do mundo. Acredita nisso ou não? Tem cabeça para entender isso, o coração? Então, não tem nada fora do controle de Deus. Gente, não tem nada. Para Deus não tem surpresa. Vamos ler de novo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam aonde? Em Deus. Então, o sangue de Jesus nos resgatou da vã maneira de viver, do cativeiro legado pelos pais, da herança maldita de Adão, das prisões. Acredita nisso ou não? Então, como é que uma pessoa pode crer numa rosa, achar que aquilo vai libertar ela, e ela não acredita nisso aqui que o sangue de Jesus faz pela vida dela? Como é que um pregador vai num rádio, numa televisão, sei lá onde for, e propõe uma libertação para uma pessoa para acreditar numa rosinha? Né? Num frasquinho que tem lá suco de uva que fala que é a campanha do sangue de Jesus? E não apresenta isso para o povo, e não mostra a verdade explicitamente para a igreja, para todo mundo, sobre o sangue de Jesus. Repare bem que ninguém fala desses assuntos do sangue de Jesus. Aí você vê aquela multidão procurando uma libertação e não é anunciada para ela o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro valor do sangue de Jesus, a verdadeira aliança, a nova aliança estabelecida no sangue de Jesus. Está escondido isso das pessoas. Às vezes eu procuro tentar ouvir alguém que vai falar sobre isso. É coisa escassa. É ou não é? Se prega tanto, Deus vai fazer isso por você, sua vida vai mudar, você vai receber, Deus vai te prosperar, mas não mostra essa liberdade da nova aliança para as pessoas. Não mostra. Eu não conseguiria não falar isso. Vocês estão entendendo ou não? Acredita que foi resgatado pelo sangue? Então vamos lá, o que o sangue mais faz a nosso favor? Olha lá, Efésios 1:7, você já sabe o que eu vou dizer. Você já está treinado nesse assunto. Efésios 1:7.
Então vou ler desde o 3 de novo, né? Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestiais, em Cristo. As pessoas têm dificuldade disso aqui, ó. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, quando? Antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus fundar o mundo, na sua presciência ele já nos viu e nos escolheu. Isso é assunto dele, não é meu. Vocês estão entendendo ou não? Deus já sabe quem vai ser salvo, quem não vai. Deus já viu tudo. Nós estamos aqui lutando, mas Deus, para ele, as coisas tudo já se passaram. Agora, se eu vejo um Deus pequenininho que está tirando o braço de ferro com o diabo, e o diabo está vencendo, e eu tenho que gritar muito, lutar muito com o diabo para ajudar Deus, então eu nunca vou entender essas coisas. Não tem nem cabeça para ouvir isso. É capaz de falar, está amarrado, né? Não tem nem coração, porque eu vejo um Deus pequeno, está lutando com o diabo muito, e o diabo está vencendo o tempo todo. Então, olha lá, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo. Por meio da lei? Não. Por meio de Jesus Cristo. Segundo o que propusera o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo. Foi dado tudo de graça. No qual, em Cristo, nós temos a redenção pelo sangue e a remissão de todos os pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, o que é a redenção? É o fim do cativeiro. Veja bem, se naquela noite que eles comeram a Páscoa, acabou o cativeiro físico deles para sempre, Deus destruiu toda a nação egípcia e todo o exército de Faraó? Sim ou não? Então o que é a redenção? É o fim do cativeiro. Por isso eu afirmo, todo crente nascido de novo é um liberto. Ele não fica endemoniado, o diabo não tem poder sobre a vida dele, o diabo não pode tocar na vida dele, porque ele tem a cobertura do sangue de Jesus. Algum mal tocou dentro da casa dos egípcios lá na velha aliança? Não! E foi coberto por um sangue de cordeiro, um animal comum. E nós que temos a cobertura do sangue de Jesus, que tampou as brechas todas da nossa vida. Todo crente salvo é liberto do império das trevas, não fica endemoniado, o demônio não tem poder na vida dele, o demônio não toca na vida dele. Cristo venceu e destruiu o diabo por ele na cruz do Calvário. Ele mantém essa vitória pela fé no que Cristo fez. Então a questão contra o diabo é isso. O diabo foi derrotado na cruz, Jesus despojou e destruiu o diabo. É nisso que eu creio. Não vou fazer nada para derrotar o diabo. Vou acreditar no que Cristo já fez por mim. É isso que eu vou acreditar. Não vou ficar gritando, amarrando o demônio. Eu vou acreditar no que Cristo já fez tudo por mim. Vivo nessa fé e acabou o problema. Estou livre. Agora uma pessoa incrédula pode vir na igreja e ficar endemoniada. Expulsa, acabou o problema. Mas eu, crente, expulsar demônio de mim? Toda sexta-feira, 13... né? Ou toda sexta-feira de libertação. A libertação tem que ser na sexta-feira, porque eles fazem macumba, os macumbeiros fazem macumba na sexta-feira, então sexta-feira é o dia da libertação. Não podia ser na quinta, na quarta, na terça. A superstição. Então o sangue de Jesus, meus irmãos, nos proporcionou essa redenção. O que eles fizeram para ser livres? Nada. O que eu fiz para ser livre? Nada. Eu só acredito no que Cristo fez por mim. Ele é que é o meu redentor que me libertou. Agora eu ando como um liberto. Eu ando como um liberto. Você vai andar como um liberto? Sou liberto, mandinga não pega em mim, macumba não pega em mim, demônio não me toca, e não estou com medo de nada, passo debaixo da escada, posso ver 13 gatos
pretos na sexta-feira 13, posso ver a macumba lá no canto, não tenho medo. Passei na casa de macumba na frente, os demônios caem tudo de joelho porque um crente está passando. E estou feliz, estou com medo de quê? Estou me exaltando um pouquinho. Eu estou inconformado com esse falso evangelho que mantém o povo debaixo de escravidão. Eu não estou com medo, Jesus venceu o diabo. Venceu, destruiu o diabo, despojou o diabo. Isso é válido para quem? Para crente de verdade, que crê. O mundo, isso não serve, isso é evangelho, é igreja. Isso aqui é para igreja, não é para incrédulo, não é para idólatra, não é para macumbeiro, só se eles se arrependerem e se converterem. Aí é para eles também, mas isso aqui é aliança com o povo que crê em Jesus Cristo. Isso é muito poderoso. Então não se veja mais escravo, meus irmãos. O diabo, você tem que nem dar bola para ele. Ri. Você tem que rir. Jesus já derrotou ele por mim. Acabou o problema. Acabou o problema. Ande. Olha, repare bem as cartas que Paulo escreveu. Quantas vezes ele falou do diabo e que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que tem que fazer isso, fazer aquilo. Cuidado, 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 cuidado. Tem cartas, por exemplo, Romanos, ele vai falar, olha, logo, logo, o diabo vai ser esmagado debaixo dos vossos pés. Tem um pouquinho de paciência. E só falou do evangelho. Gálatas, o que Paulo falou do diabo em Gálatas? O que falou? Em Efésios fala da luta espiritual, mostra lá um cenário. Né? E em Coríntios, você vai vendo, na mente dos discípulos não tinha essa coisa doida de demônio como nos dias de hoje. Senão eles falavam isso direto. O que mais estaria escrito nas cartas dele era isso. Então nós temos a redenção pelo sangue. Temos a redenção. Então, eu fico preocupado. Você tem que discernir isso, olha. Eu estou vivendo num mundo defeituoso, sou defeituoso e vivo com pessoas defeituosas. A sociedade é defeituosa, os governantes são defeituosos. Esse mundo é um caos. Então, eu terei aflições no mundo. Terei problemas, porque vivo numa sociedade com problemas. Sou um problema, porque sou pecador ainda. Estou em volta de pessoas que são problemas. E é natural que eu enfrente dificuldade nessa vida. Mas que eu sou redimido, eu sou. Deus não prometeu que nunca nada de errado iria acontecer na sua vida. Tem pregadores que prometem. Mas Deus não prometeu. Jesus prometeu as aflições. No mundo tereis. Ele afirmou uma afirmação. Vocês vão ter aflições. Mas tenha bom ânimo, já venci o mundo todo. Já está tudo vencido. Então nós temos a redenção. Agora essa redenção, você vai lá no mercado, está assim, ó, qualquer produto. Fabricação, prazo de validade, não é isso? Essa redenção não tem prazo de validade. É eterna. Acredita ou não? Então vamos lá, Hebreus 9. Para eles tem. Não, ele vale só através. A validade desse válida enquanto você está aqui na igreja. Saiu, o diabo está te esperando lá na porta. Então, Hebreus 9, olha lá, 11, 12. Ele está falando justamente isso, que o sacrifício de Cristo não se repete, é eficaz, é eterno. Não acabaram os sacrifícios. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, olha a velha aliança, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido o quê? Eterna redenção. Essa redenção que nós temos é eterna, não tem fim, continua. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam lá na velha aliança, quanto à purificação da lei, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso ele é mediador da nova aliança. Ele é mediador do quê? Da nova aliança.
a fim de que, intervindo a morte, porque ele teve que morrer para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, ele é o mediador do quê? Da nova aliança, da nova aliança. Como ele obteve essa redenção para nós? Ele entrou no Santos dos Santos com seu próprio sangue e obteve uma eterna redenção. Então essa redenção, esse livramento é eterno, não tem mais fim. Quem garante isso? Deus. Não sou eu que garanto. Não é o homem que garante. Quem garante é Deus. Quem garante é o sangue de Jesus. Quem garante que a redenção é eterna é Deus. Então, uma vez que eu fui redimido, Deus não pode contradizer a sua palavra e me pôr de novo no cativeiro. Me deixar ser levado no cativeiro. Ele não pode mais. Por quê? Porque senão o sangue de Jesus não é eterno, não é verdadeiro. Uma vez que você foi redimido, você é redimido para sempre. Liberto para sempre. Agora creia nisso. Se crê, vive. Se vive, vai ter a experiência de quem é redimido de verdade. Se não crê, fica escondido, não acredita. Não entra nessa dimensão. Então ele é mediador do quê? De uma nova aliança. E conseguiu para nós o quê? Uma eterna redenção através do quê? Do seu sangue. Atos capítulo 20. Você já cansou disso? Não cansa não. Atos 20, 28. Que diz assim: atendei por vós. Paulo está recomendando aos presbíteros de Éfeso, ele vai para Jerusalém, vai ser preso, está dando instruções. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio. Então Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Deus tinha sangue. Está bem claro isso na sua mente. Como Deus passou a ter sangue na encarnação. Deus não tinha sangue. Mas quando ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, ele passou a ter sangue. Então ele comprou, adquiriu essa igreja com seu próprio sangue. A igreja não é uma coisa largada, bagunçada. A igreja não é um monte de coitado que Deus prometeu um montão de coisa e largou ao léu por aí para sofrer, para ficar na mão do diabo. Não, a igreja é a noiva de Cristo, é uma coisa muito grande, limpa. E ela foi comprada pelo sangue. Deus a adquiriu, pagou e quitou para tê-la. Agora, Deus não é um coitado, um fracassado, que fica expondo a igreja para tomar tiro de todo quanto é lado, para o diabo manchar, para ficar apanhando de demônio. Isso que eu quero que você entenda, gente. Não, se ele comprou, ele adquiriu. Está guardada pelo seu poder. A igreja é valiosíssima para Deus. É o corpo de Cristo. A igreja não é uma coisa fraca, amedrontada, coada. Ela é a expressão de Deus aqui na terra. A pessoa assim, eu creio em Deus, Jesus é poderoso. E fica aí fracassada com a cabeça de medo de demônio, medo de tudo. Não sabe o que é a igreja, não sabe nem quem ele é como crente. Então ele comprou com seu próprio sangue. Então você é propriedade de Deus, comprada pelo sangue dele. Acredita nisso? Na velha aliança, um sangue de um cordeiro comum deu toda essa cobertura para aquele povo. Eles ficaram livres. Jesus é o mediador da nova aliança, ele é o cordeiro da nova aliança. E ele derramou o seu próprio sangue. Que cobertura esse sangue vai nos dar? Eu estou frisando isso, repetindo para ficar aí, ó. Martelando aqui dentro, depois o Espírito Santo vai tornando vivo isso dentro de você. Então o sangue de Jesus é uma coisa gigantesca, é o sangue de Deus. O fundamento de que nada na nova aliança vai falhar é que ela é selada com o sangue perfeito de Deus. A garantia de que a igreja não pode ser tocada pelo diabo
é que ela foi comprada pelo sangue de Deus. Enxerga isso comigo ou não? A garantia da redenção eterna, que eu nunca mais vou ser escravo, é que a redenção é adquirida pelo sangue de Deus, não é do homem. A garantia de que a nova aliança se cumpre na nossa vida, ela é verdadeira mesmo, ela é garantida porque é selada com o sangue de Deus. Este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Olha como isso é poderoso, gigantesco, não é coisa fraca. Agora a pergunta é que Isaías fez: quem creu em nossa pregação? Quem crê? Quem está acreditando? Imagine alguém na televisão, no canal 13, num sábado de manhã, gritando, 1 hora ali, gritando essas coisas, falando isso, gritando para todo mundo ouvir, falando, expondo essas verdades. Como libertaria as pessoas? Imagine isso. Agora receba, compra isso, compra aquilo, compra isso, compra aquilo, e compra isso e vende, meus irmãos, uma ladainha, não é verdade? E tenha a oportunidade de falar essas coisas e gritar, nem que for por um mês só. Vocês entendem isso ou não? Paulo gritou isso, foi o que mais falou disso. Pedro falou isso, João falou isso. Todos eles nas suas cartas centralizaram Cristo e a grandeza do que Cristo fez e não negaram. Isso é a pregação do Evangelho, apresentar Cristo ao mundo, o Salvador ao mundo e o que Ele fez por nós. E o que a Páscoa tem que ver conosco? Nada. Agora para nós a Páscoa se tornou a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? Trazer à memória a morte do Cordeiro na cruz. E que mais? O que é a morte do Cordeiro na cruz? É um monte de benefícios de salvação, de libertação, de garantia de vida eterna, de redenção. É isso, a ceia. Então a ceia é a pregação do Evangelho. É o momento que a gente para comer o pão, que significa o corpo, tomar o cálice, que é o sangue da nova aliança. É a pregação do Evangelho. Então por isso Jesus falou que faça isso, traga a memória, não esqueça essas coisas, todas as vezes que vocês fizeram. E tem gente que só toma a ceia no dia da Páscoa, não tem nada a ver. Não tem nada cronológico, você pode tomar todo dia se você quiser, se a igreja quiser, todo domingo se ela quiser, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, quando ela achar melhor. Agora faça isso em memória, lembrando da morte, lembrando do que Cristo fez, lembrando, não deixar fugir da tua mente a vitória da cruz, não deixar fugir. Então, eu sei que essas verdades, elas vão sendo lentamente reveladas. Mas ore e fala: Deus, me abre o entendimento. Eu não quero ficar atrasado nessas coisas. Me abre o entendimento. E quando você estiver meio em crise emocional, lembre dessas coisas, assuma a sua posição. Quando está achando que é o diabo que está fazendo alguma coisa, assuma a verdade do Evangelho com relação ao diabo. Está derrotado e destruído. Não dá espaço para ele nessas coisas, como se ele tivesse alguma vantagem. Não tem. Está bem claro isso na sua mente, queridos? Então, Paulo diz, volta lá, vamos terminar onde começamos. 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 7, lançai fora o velho fermento para que sejais uma nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vamos celebrar a festa, né? Celebrar a ceia, não com o velho fermento, com a velha aliança, as velhas coisas, nem com o fermento da maldade, da malícia, sim com os asmos da sinceridade. Então celebre a ceia, o nosso Cordeiro Pascal veio com alegria, como uma nova massa, uma nova aliança, uma coisa nova. Está bem claro isso na sua mente? E não precisa, meus irmãos, levar um coisinha assim para manchar os umbrais da tua porta.
Não precisa pegar esse olhinho para proteção. Não precisa levar a Rosinha, vai para a internet para pôr ali no vasinho para chupar o mal da tua casa. Sempre o mal está dentro da tua casa, nunca tem bem dentro da tua casa. O que você precisa é crer em Jesus Cristo, no que Ele fez por nós. É só isso. É só isso. Crendo nele, você está seguro. Fala assim, amém. Então vamos terminar por aqui e a semana que vem a gente continua.